Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar aí a aula 6, nós paramos em bonificação de ações. Vamos lá. Bom, uma outra forma de proventos que pode ser utilizada pela empresa, né, para distribuir aí rentabilidade para os seus acionistas é o sistema de bonificação, que pode ser em ações ou em dinheiro. Quando a gente fala de bonificações em ações, significa que o detentor da ação original, o acionista, ele vai receber uma quantidade maior em ações, então vai aparecer lá na corretora dele, na conta da corretora. Após realizada a bonificação, ele vai ter uma quantidade maior de ações, mas com um preço menor em relação ao que foi cotado no dia anterior. Por quê? Porque a bonificação de ações ela não altera o valor patrimonial do acionista, tá? Então, se você aumenta a quantidade de ações do acionista, você tem que reduzir o preço da ação, ok? Vou dar um exemplo aqui, em termos numéricos. Suponha que a empresa ela tenha 300 mil de capital e 200 mil de reservas patrimoniais, ok? A bonificação ela é justamente a ampliação do capital social pelo aumento das reservas patrimoniais. Então, na verdade, você tira o valor das reservas patrimoniais, e aumenta o capital social. Isso é bonificação. E aí você tem que fazer o ajuste lá em termos de número de ações do acionista quando é bonificação em ações. Então, vamos voltar aqui. A empresa tem 300 mil de capital e 200 mil de reserva patrimonial. O patrimônio líquido é de 500 mil e ela decide incorporar 60% das reservas ao capital social, ok? 60% das reservas ao capital social significa que a empresa tinha lá 300 mil ações emitidas a R$1, que é o valor patrimonial dela, o valor nominal, R$1. Então, ela tinha 300 ações a R$1, 300 mil reais. E anteriormente ela tinha 200 mil de reserva. Ela vai pegar 60% dessas reservas, ou seja, 60% de 200 mil, 120 mil, e vai incorporar no capital social. O capital social vai passar a ser de 420 mil. Essa alteração de 300 mil reais de capital social para 420 mil reais de capital social, como cada ação vale R$1, representa uma ampliação de 40% das ações, ou seja, 420 mil são as 300 mil ações vezes 1,4, ok? Então, nós tivemos um aumento aí de 40% do número de ações em relação ao número anterior, antes da bonificação. Por isso, percentual de bonificação de 40%. Qual será a nova quantidade de ações a ser detida pelo investidor que possuía na data da bonificação 100 ações? Então, vamos ver como vai ficar a situação patrimonial desse investidor após a bonificação de ações, supondo que o preço de fechamento da ação antes da bonificação seja de R$10. Então, vamos lá. Quanto que ele tinha? Ele tinha 100 ações a R$10, ele tinha R$1.000. Com a bonificação de ações, ele teve um incremento de 40% na quantidade de ações detidas anteriormente. Então, ele passou a ter 140 ações. Para a gente não ter alteração no valor patrimonial, nós tivemos que ajustar o preço. Então, qual novo preço da ação? Vai ser o valor patrimonial dividido por 140. Ok? 1.000 dividido por 140, 7,143 reais por ação. Aí vem a pergunta, de onde vem então o ganho? Por que a bonificação é vista como um provento se não ocorre alteração no valor patrimonial do investidor? O ganho ele vem do fato do investidor agora ter 140 ações. Então, se essa ação oscilar 10 centavos, aqui ele ganha R$14, né? Ao passo que antes ele ganharia R$10, ok? Então, essa ampliação da quantidade de ações propicia, caso a ação valorize mais, um incremento
do capital maior por parte do investidor, porque agora são 140 ações multiplicadas por alguma coisa, por algum valor. Obviamente que se a ação cair também ele sofre uma perda maior, ok? É mais ou menos essa ideia. Bom, e a bonificação em dinheiro? Ela é a menos comum de ser vista no mercado. Ao invés da empresa distribuir aquelas reservas, né, incorporar no capital social essas reservas e dar para o acionista mais ações, ela paga esse valor em dinheiro para o acionista, semelhante a um dividendo, tá? Lembrando que a bonificação ela representa a incorporação das reservas no capital social, né? Essas reservas, esses valores de reservas, eles não teriam sido utilizados anteriormente. Então, está sendo feita essa incorporação no capital social e distribuído aí para esse investidor, seja na forma de ações ou na forma de dinheiro. Saliente-se, no entanto, que a forma de dinheiro é a menos frequente de se observar no mercado, ok? Bom, outros dois tipos de situação que podem ocorrer em relação à ação é o implit e o split. Apesar deles não serem vistos necessariamente como proventos, vale a pena falar sobre eles, porque eles alteram também o valor da ação e a liquidez da ação, tá? Se a empresa tem, hoje em dia, sendo mais claro, hoje em dia, o número mínimo para se operar de ações no mercado que você tem que ter é um lote de 100 ações. Então, eu quero comprar a ação da Vale, beleza, você tem que ter de dinheiro 100 vezes a quantidade de ações, 100 vezes o valor da ação da Vale. Se a Vale tiver R$60, você tem que ter R$6.000 para comprar, no mínimo, um lote da Vale, que é a quantidade mínima que você pode negociar, um lote sem ações. Falando aí do mercado tradicional, não necessariamente do mercado fracionário. Bom, isso às vezes faz com que a ação fique muito cara para o pequeno investidor. Tem ações de empresas aí que estão mais de R$100. Então, se o mínimo tem que ser 100 ações, a gente está falando de no mínimo R$10.000 para conseguir comprar uma parcela aí das ações disponíveis da empresa no mercado. As empresas, elas podem querer democratizar essas ações, barateando elas, né? Ou seja, dividindo, né? Fazendo um split, ou seja, aumentando a quantidade de circulação das ações no mercado, sem alterar o patrimônio vigente. E aí, o que você faz? Você cria, você pega um grupo de ações e parte ele, né? Se você tinha lá, por exemplo, no caso do split, a ação, o valor unitário dela estava muito caro, então você fala assim, olha, investidor, na verdade, agora nós vamos fazer o seguinte, cada uma ação sua vai corresponder a 10 ações novas da empresa. Então, se você tinha 100 ações, agora com o split a gente vai dividir essas ações. Agora você passa a ter 1.000 e, consequentemente, o preço da ação vai cair porque sua situação patrimonial não vai alterar. Então, seu patrimônio não altera, você passa a ter mais ações com preço mais baixo. Essa é a ideia do split. Ao fazer isso, você barateia o lote mínimo das ações. Um exemplo. Suponha que certo acionista possua 100.000 ações e tenha seu patrimônio em valores de mercado, antes do desdobramento das ações, a R$1,6 milhões. Ou seja, 100.000 ações, cada um valendo R$16. Após a prática do split, teríamos. Então, o que a empresa vai fazer? Para cada ação detida pelos acionistas, ela vai quebrar essa ação em outras ações, ou seja, 8 novas ações. A pessoa, então, ela tinha 100.000 ações, ela vai passar a ter 800.000 ações, porque as ações foram partidas, né, em novas ações, mas o preço também tem que ajustar, porque a situação patrimonial não muda. Então, se a ação valia R$16, agora o Nzinho é o novo valor, a nova quantidade de ações, né? Como antes era uma ação valendo R$16, 8 ações vão valer quanto? R$2, ok?
Então, o investidor tinha 100 mil ações a 16, ele passa a ter 800 mil ações a R$2. Veja que o patrimônio dele de 1,6 milhões não alterou. A Magazine Luiza, ela foi uma empresa que eu comentei lá no início da aula 6 com vocês, ela fez esse movimento de desdobramento das ações. Por quê? Porque a ação dela na época tinha fechado R$ 230,77. Um investidor, para conseguir operar o lote mínimo, deveria ter o quê? R$23 mil, né? R$23.077. É muito caro, às vezes, para o investidor tradicional, para ter um lote mínimo da ação. Então, ela decidiu particionar cada ação em 8. Se ela particionou cada ação em 8, esse valor aqui de 230,77 teve que ser dividido por 8 também. E aí, a ação passou a valer R$ 28,85 em 12/7/2019. Justamente para quê? Essa estratégia é feita para aumentar a liquidez da ação, para ficar mais barato, mais pessoas conseguirem ter acesso ao lote mínimo e ter mais negócio nessa ação, ok? O contrário também pode ser feito, que é a ideia do implit. A ideia do implit é de juntar, né? Na verdade, às vezes a empresa está com a ação muito barata. Eu dei um exemplo lá para vocês da própria Elbor, que até hoje tem ação muito barata, construtora, né? A ação dela, quando está muito valorizada, chega a R$4, R$3. A própria Oi, né? Que é uma empresa que está em recuperação judicial e a ação vale centavos. Então, assim, o que acontece? Às vezes a empresa ela não quer passar essa ideia de pouco valor para o mercado. Ou ela acha que as ações estão ficando pulverizadas demais em diversos investidores, ou o valor está baixo demais. Vamos dar uma melhorada nisso. Como que faz? Um movimento contrário do split. Você pega as ações e agrupa, e um grupo de ações passa a valer por uma ação agora. No nosso exemplo aqui, 1.000 ações antigas passaram a valer por 70 ações novas. Então, nós vamos dividir o preço da ação antiga, que era 14 centavos, né? As ações da companhia B cotadas a R$140 o lote de 1.000 ações, ou seja, cada ação valia 14 centavos, podem ser transformadas em 70 ações, novo lote, avaliadas em R$2. Então, 1.000 ações passaram a ser representadas por 70 ações. Ok, vamos ajustar o preço. 1.000 a 14 centavos é a mesma coisa, então, que 70 a R$2. Consequentemente, a nova ação passou a valer R$2. O investidor o investidor que tinha 1.000 ações passou a ter 70 ações a R$2, ok? Esse movimento, de novo, é feito para dar um pouco mais de credibilidade da empresa no mercado também, para não deixar a ação tão baixa, e ações muito baixas acabam sendo alvo de manipulação mais fácil também, tá? Ações de valor muito baixo. Bom, quem tiver curiosidade até de ler um pouco sobre isso depois, sobre ações de valor muito baixo, procura histórias de micos de bolsa. São as ações que valiam muito pouco. Às vezes elas ficavam muito tempo sem ter um negócio, e quando você tinha lá no passado, uma certa tendência de manipulação de preço em algumas ações também. Então, assim, depois de curiosidade, vale a pena dar uma pesquisada sobre os micos de bolsa, né? São ações que valiam muito pouco, em algumas circunstâncias eram até ações de empresas em recuperação judicial e que tinham aí, ou às vezes um número de negócios reduzidos, às vezes a ação ficava uma semana sem ter um negócio. Enfim, fica a critério de curiosidade aí. Nesses casos, as empresas poderiam fazer esse movimento de implit para tentar dar um upgrade no valor da ação. Bom, outra coisa que tem que ser analisada, que é visto, entre aspas, como um tipo de provento, né, é o direito de tag along. O que é o tag along? Se a empresa está mudando o controle acionário,
ou seja, ela está sendo vendida para um grupo, tá? E o investidor minoritário não concorda com essa manobra, com essa venda, ele pode exercer o direito dele de retirada, ou seja, exercer o direito de vender para o novo controlador dele, o novo controlador do grupo, né, as ações que ele tinha, recebendo o mínimo do valor negociado entre o novo controlador e a empresa. Então, vamos dar um exemplo muito simples. Suponha que o grupo Itaú vai vender a Itaúsa, que é um braço do Itaú. Vai vender para um grupo que eu não concordo com a filosofia de trabalho deles. Ao fazer isso, eu que sou acionista da Itaúsa, não me sinto confortável com essa mudança de direção de negócio, mudança de controlador. Ao fazer isso, eu quero me retirar da empresa. O que eu posso fazer? Eu posso exercer o meu direito de tag along, que no caso, ele garante 80% do valor negociado entre o Itaú e a nova controladora. Então, se o Itaú está vendendo a ação dele por R$100, eu tenho o direito de vender a minha ação para esse novo controlador a R$80, ok? Esse direito de tag along, ele é assegurado só para os acionistas ordinários, mas várias empresas podem também oferecer esse direito para acionistas preferenciais. Onde vocês vão descobrir isso? Lá no Estatuto Social da empresa. Eles vão ter uma parte que eles falam da questão do tag along. Então, você pode ter tag along de 100%, receber 100% do valor da ação negociada pelo novo controlador, ou até ser 100% se você for acionista preferencial. Mas na lei mesmo só é garantido esse direito de no mínimo 80% para o acionista ordinário, ok? Mas se tiver no estatuto da companhia, também passa a ser o direito do preferencial. Vamos falar de uma parte das ações que as pessoas têm muita sensibilidade, que é a parte do risco, né? O risco das ações. Quando você compra uma ação, você assume o risco econômico, que é representado pelas próprias características do setor da empresa. Então, o risco econômico passa pelas características de risco do setor. Tem setores que são muito mais expostos à variação do câmbio, por exemplo, do que outros. As empresas exportadoras, se o câmbio cair muito, elas vão ser mais sensibilizadas, por exemplo. Já as importadoras vão ser muito sensibilizadas se a taxa de câmbio subir. Então, esse risco é do setor. O risco financeiro é da empresa. A empresa é uma empresa que trabalha mais com capital próprio ou capital de terceiros. Ela é uma empresa que mantém uma política alta de distribuição de dividendos, quando na verdade precisava reter um pouco mais do lucro para poder financiar outros empreendimentos. Ou é uma empresa que tem um apetite por endividamento menor, né? Então, todas essas questões relacionadas às decisões internas da empresa refletem o risco financeiro. E nós temos também o risco de mercado, que é aquele que perpassa para todas as empresas, independente do segmento econômico. Muito comum aí nos riscos econômicos, políticos, por exemplo, a crise de Covid 2019 afetou todos os valores das empresas. Todas as empresas tiveram queda aí no ápice da crise, que foi em março de 2020, dos seus valores, né? Ninguém escapou, nenhuma empresa escapou. Isso é um risco de mercado. Todos esses riscos, eles estão precificados no preço das ações pelo mercado. Então, você tem que ter uma certa consciência de que no momento que você adquire a ação, você está aí vendo seu patrimônio oscilar em função desses riscos. Eu sempre trago um caso típico, eu não sei se vocês acompanharam, da OGXP3, que foi uma empresa que lá no início ela tinha, na época em que ela abriu o capital, ela foi muito bem cotada, é uma empresa de óleo e gás participações, né, mexe nesse ramo do Art Batista,
E ela foi uma empresa que teve um declínio muito brusco da ação ao longo do tempo. Então, vamos dar uma analisada aqui. Esse aqui é um típico exemplo de risco financeiro, né? É o risco de gestão mesmo que você está comprando da empresa. Bom, comprei da OGX. Esse aqui é um... Deixa eu só explicar. Eu tirei essa frase de um trecho lá do Infomoney. Eles têm lá os depoimentos dos investidores. Há muito tempo atrás eu tirei esse depoimento desse investidor, o leitor. Preciso de ajuda. Em 2012, adquiri ações da OGXP3 por R$18. Achando que a situação da empresa iria melhorar, comprei mais algumas ações a R$ 2,41 e a 44 centavos. Hoje, tenho 1.350 ações que somam atualmente R$ 230. O que devo fazer? A OGX, na época, tinha entrado em recuperação judicial. E ela foi uma empresa que em 2013 teve 92,2% de desvalorização. Por quê? Olha só o risco financeiro da empresa, né? Ela reportou um prejuízo de 804,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2013, principalmente devido a despesas no valor de 1,195 bilhões de reais referentes a poços secos e áreas subcomerciais. A empresa também foi multada em 300 milhões por supostas irregularidades na instalação e supressão de uma válvula de segurança usada na extração de petróleo e recebeu acusações de ter dívida muito maior do que divulgava. A empresa anunciou no dia 1º de outubro de 2013 que não pagaria suas dívidas a vencer de 45 milhões de dólares. Em 30 de outubro, 29 dias após noticiar que não iria pagar suas dívidas, a OGX entra com pedido de recuperação judicial. As ações da OGX entraram em colapso e desvalorizaram 92,2% em 2013. Então, veja o caso aqui do cidadão que chegou a comprar R$18, depois comprou mais a R$2,41 e depois comprou mais a 44 centavos, né? Enfim, eu acho que ele não conseguiu mensurar devidamente o risco financeiro da empresa ao decidir comprar mais aqui. Isso aqui é um caso extremo, tá, gente? Existem N ativos que são muito resilientes ao longo do tempo a movimentos econômicos e são muitas empresas bem geridas também. Tanto que esse risco econômico que nós vimos aqui da crise do Covid, várias empresas conseguiram, inclusive, recuperar e até superar o seu valor, considerando aí um espaço de março, abril, maio, junho, julho. Vamos colocar aí mais ou menos uns 5 meses. Então, assim, esses riscos existem, riscos da empresa, riscos do setor. Tem até um outro risco, que é um risco complicadíssimo, que é o risco de fraude de balanço, como foi o exemplo aqui, inclusive, né? A empresa acusada de ter dívida muito maior do que divulgava. Tem N tipos de riscos. Mas essa desvalorização desse ativo aqui que eu usei como exemplo não é tão comum de se ver em um ano uma empresa chegar a desvalorizar 92,2%. Ok? Então, assim, eu acho que o investidor que opta por ações, incluir ações na sua carteira, ele começa a ter que desenvolver uma habilidade de gerenciamento de risco para conseguir sobreviver como investidor de longo prazo, ou no médio prazo, ou no curto prazo, mas ter uma estratégia que seja consistente, que garanta ganhos para ele ao longo dos anos, por assim dizer. E essa consistência tem que vir com o mínimo de gerenciamento de risco. Como pode ser feito esse gerenciamento de risco? Colocando um stop no preço das ações, a gente vai ver o que é isso. Tendo a sensibilidade de entender um pouco que as crises passam, elas vêm, mas elas passam. Fazendo o acompanhamento dos balanços de algumas empresas, vocês não vão conseguir selecionar várias empresas para analisar. Então, eu sugiro que vocês selecionem de 5 a 10 ativos que vocês queiram de fato estudar e acompanhar as notícias, tá?
Isso também é um tipo de gerenciamento de risco, que é entender o seu limite de capacidade informacional mesmo, seu limite de acompanhar o movimento das coisas, né, de acompanhar o movimento do setor. Então, assim, tem formas de você não ficar tão exposto, mas o risco existe, afeta, e a gente que investe no mercado acionário tem que ter um certo estômago para lidar com isso, não é todo mundo que tem, ok? Bom, discutido um pouco essa questão do risco, eu queria falar para vocês de outras duas formas que se pode negociar ações, que são as ADRs e as BDRs, tá? Aí vem a pergunta, é possível adquirirmos ações da Google, da Amazon? Sim. É possível negociar ações da Vale na Bolsa dos Estados Unidos? Também. Como isso é feito? Então, vamos começar com um exemplo de empresas brasileiras que negociam ações no exterior, que é o caso da American Depositary Receipts, né? As ADRs, elas são recibos representativos de uma ação da empresa brasileira que são negociadas nos Estados Unidos. Como que funciona? As ações ficam de posse do banco custodiante brasileiro, por exemplo, a Vale tem ações negociadas na Bolsa Americana, então ela emite ações que ficam guardadas no Banco Depositário Brasileiro, ok? Essas ações vão servir de lastro para que uma empresa no exterior, no caso nos Estados Unidos, que a gente chama de banco depositário, utilize cada ação para emitir esse recibo americano, recibo de depósito americano, a ADR, emitindo então a ADR da Vale. Essa ADR vai ser negociada na Bolsa de Valores americana, ela tem um código, tá? Ela tem um código, Vale. Ela está na Bolsa de Nova York, ela é ordinária e o movimento de preço dela é igualzinho ao movimento de uma ação, tá? Então, ela tem preço de abertura, preço de fechamento, máximo, mínimo. Nós vamos explicar o que são esses preços na próxima aula. Então, ela tem oscilação. Se uma barragem estourar no Brasil, ela vai sentir também na hora que abrir o mercado lá. Se a Vale tiver uma boa demonstração, um resultado muito bom no demonstrativo financeiro, ela vai sentir positivamente na bolsa de lá. Ela dá ao detentor os mesmos direitos de dividendos, de juros sobre capital próprio, bonificação. Então, ela funciona como um espelho das ações brasileiras também, apesar de não seguir a mesma variação, né? Mas a correlação de aumento de preço ou queda de preço existe, ok? É isso. E nós temos também o outro caso. Antes de eu passar para lá, eu só queria mostrar para vocês aqui esse exemplo que eu falei dessa correlação. As ADRs da Vale fecharam em forte queda em Nova York com a notícia da barragem. As notícias sobre o acidente da mina Feijão começaram a ser divulgadas por volta de 13h30 e a Vale confirmou às 14 horas no Brasil. Ao longo do dia, as ADRs da Vale chegaram a cair quase 14% na Bolsa de Valores norte-americana, que então está totalmente correlacionado com o mercado brasileiro. As BDRs são alternativas muito interessantes para os investidores brasileiros adquirirem ações de empresas americanas. Então, fala assim, eu quero comprar uma ação do Google, da Amazon, da Apple. Se estiver sendo negociada na Bolsa Americana e tiver sido emitida na forma de BDR, você tem como comprar aqui sim na Bolsa de Valores brasileira. Só tem um problema que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de eu falar do problema, deixa eu mostrar como que funciona. As ações ficam de posse do banco custodiante nos Estados Unidos. Então, vamos supor que a Amazon está lançando BDRs no Brasil. Então, ela vai ter um banco custodiante nos Estados Unidos que vai guardar essas ações. Esse banco depositário no Brasil vai pegar cada ação
custodiado nos Estados Unidos e usar como lastro para emitir os recibos de depósito aqui no Brasil, e esse recibo de depósito vai ser negociado na Bolsa Brasileira. Então, Amazon 34 é o código do recibo de depósito da ação da Amazon que é negociado no Brasil. Qual que é o problema? O problema é o valor da ação, olha só, R$ 3.704,16. Como você tem que ter um lote mínimo de 100 ações, você precisaria de R$ 370.416 para conseguir comprar um lote. Isso é bem viável para pessoa física, né? Investir na BDR da Amazon no Brasil. Você tem que ter um patrimônio considerável para conseguir comprar um lote mínimo. Consequentemente, você não consegue nem fazer diversificação. E, honestamente, são poucos os investidores que têm R$ 370.416 investido na bolsa. Pessoa física, né, gente? Pessoa jurídica é outro esquema. Então, assim, o problema é que é um tipo de ação que é pouco democrática para os investidores brasileiros, tá? Também vale a máxima que eu falei para as ADRs. Elas também recebem os dividendos se a Amazon pagar nos Estados Unidos, também sofrem bonificação, split, tudo isso. Aqui eu dei um exemplo de 25/9/2019, né? Que as ações da Amazon valiam R$ 3.650,98 a ação. Olha só como é que estava também a questão da liquidez, né? Você não tinha liquidez. Tá, detalhe, esse aqui é o fracionário, tá, gente? Esse aqui, eu tô falando do mercado tradicional, que você tem que ter no mínimo 100 ações para negociar. Esse aqui é o mercado fracionário, ou seja, é aquele que você pode negociar muito menos que o valor do lote. Basta você colocar aqui o F na frente. Tá vendo? No tradicional ela chama Amazon 34. No mercado fracionário ela chama Amazon 34F. Aí nesse mercado fracionário você consegue comprar uma ação a R$ 3.650 na época. Qual que é o problema? O problema é que não tem liquidez. Ó, você tem aqui do lado da compra 8 ações sendo vendidas a esse preço, do lado da venda 8 ações querendo ser, 8 querendo ser comprada a esse preço e 8 querendo ser vendida a esse preço. Até a compra cruzar com a venda pode ter passado semanas até esse preço ajustar. Então, simplesmente não tem negócio no mercado fracionário. Esse Fzinho aqui vale para qualquer ação que vocês quiserem negociar também nesse mercado fracionário. Ah, eu quero comprar Petro, mas eu tenho R$ 1.000, então não dá para eu comprar um lote mínimo. Petri 4F. Aí você consegue comprar 1, 2, 3, 4, 5 ações e assim sucessivamente. Mas, de novo, você também pode sofrer com a liquidez no mercado fracionário. Pouca oferta de compra, pouca oferta de venda e elas custarem a se cruzar para ter um negócio. Eu achei essa notícia aqui interessante sobre as BDRs. Eu estava lendo que a XP, corretora, ela abriu capital na Bolsa Americana, né? E foi a nona maior captação de recursos do ano de 2019 na Bolsa Americana. Ou seja, o IPO dela, né, a abertura de capital dela foi um sucesso. E eu fiquei pensando, eu acho que nesse movimento de fato das pessoas começarem a migrar mais para a Bolsa, comprar ação de uma corretora tão conceituada e, digamos assim, bem distribuída, né? A XP basicamente ela atende todos os tipos de investidores, ela tem produtos para todos os tipos de investidores, com pouco e muito dinheiro. Pode ser uma boa, só que como ela tinha aberto capital nos Estados Unidos, não tinha como comprar diretamente pelo mercado brasileiro. Tem como você investir no capital na Bolsa Americana? Tem, mas eu acho que você tem que fazer um movimento de levar seu dinheiro para lá, vir uma corretora de lá
Enfim, eu ainda estou pesquisando sobre isso. Mas eu conheço alunos que têm estudado essa possibilidade, têm levado isso em consideração, de serem investidores diretos da Bolsa Americana. Bom, uma possibilidade que surgiu agora, vai entrar em vigor agora em setembro desse ano, é a possibilidade da comercialização de BDRs por empresas que tenham sede no Brasil, tá? Ou seja, ela tem ativo ou receita no Brasil, mas que estejam negociadas em bolsas estrangeiras, que é o caso da XP. Ela é uma empresa brasileira que abriu capital na bolsa estrangeira, então ela tem como ser lastreada, digamos assim, por um custodiante americano. Então, o custodiante americano guarda a ação da XP, o depositário brasileiro, né? Ele pega a ação da XP, para cada ação da XP ele emite uma BDR e a gente consegue negociar isso na Bolsa Brasileira. Antigamente, só podiam emitir BDRs empresas que não tivessem sede no Brasil, que não fossem originalmente brasileiras, ou seja, só empresas, por exemplo, americanas, né? Um exemplo da Apple, da Google, da Amazon. Agora nós podemos, então, a partir de setembro, ter ações de empresas com ativos ou receitas no Brasil que sejam lastreadas por ações emitidas por emissores estrangeiros, tá? Então, a partir do dia 1º de setembro, investidores brasileiros terão a possibilidade de investir do Brasil em empresas nacionais que optaram por abrir capital fora do país. PagSeguro, XP, Stone, Afya e Arco Educação. Até a reforma, informa a CVM, apenas ações emitidas por companhias abertas ou assemelhadas com sede e ativos preponderantemente localizados no exterior poderiam servir como laço para os valores imobiliários negociados no Brasil. É o caso que eu dei da Apple, da Google, da Amazon. Então, agora nós podemos comprar ações de empresas brasileiras que tenham único e exclusivamente capital aberto no exterior. Outra mudança de peso diz respeito ao nível de acesso ao produto. A partir de setembro, qualquer investidor poderá negociar BDRs nível 1, a depender de mercado em que os valores imobiliários que servem como laços sejam listados. Então, nós vamos ter aí, por ser investidor pessoa física, nós vamos conseguir comprar essas BDRs nível 1 aí, tá? É isso, então eu queria que vocês tivessem isso em mente, de forma que já é possível, então, comprar ações de empresas brasileiras que tenham aberto capital só no exterior. Ou, na verdade, já será possível a partir de setembro desse ano. Bom, vamos falar agora um pouquinho dos índices de bolsa, né? Na verdade, eu quero falar mais especificamente do índice de bolsa do Brasil, o Ibovespa. O que é um índice de bolsa? Ele mede o desempenho médio dos preços, né? Ele mede o desempenho médio dos preços de uma suposta carteira de ações, refletindo o comportamento do mercado em determinado período. Então, olha só, o Ibovespa, ele é com um índice composto pelas ações com maior liquidez e negociabilidade da Bolsa de Valores, e é muito comum no jornal vocês ouvirem falar, hoje a Bolsa subiu ou caiu, fazendo então referência aos movimentos do índice Ibovespa. Como que uma empresa ela é elegível a entrar nesse índice Ibovespa? Ela precisa ter 3 características básicas. Ela precisa ter um número de negócios alto, ou seja, um número alto de quantidade de compra e venda de ações, né? Toda vez que você tem uma compra cruzando com uma venda, você tem um número de negócio, você tem um negócio, tá? Ela precisa ter um valor alto de volume financeiro, ou seja, movimentar grana. O que é o volume financeiro? É a quantidade de ações negociadas vezes o preço. Então, enquanto aqui, toda vez que tem uma operação de compra e venda, a gente tem um negócio, né, uma compra casando com a venda,
O volume financeiro interessa de quanto foi esse negócio, qual valor que foi levantado nessa compra/venda, né? E o número de pregão em que a ação foi negociada. Então, a ação tem que ter negócio, tem que levantar grana através de volume financeiro e tem que ser negociada na maior parte dos pregões, ou seja, toda vez que o mercado abrir ou fechar, cada dia que tem negócio na bolsa é considerado um pregão. Então, a ação tem que ser negociada na grande parte dos pregões aí ao longo do ano. Como é que é feita essa avaliação do índice Bovespa? A Bovespa pega a relação desses 3 dados, negócio, volume financeiro e número de pregões, de todas as empresas negociadas na bolsa, né? Ela faz essa análise nos últimos 12 meses para montar a sua carteira, tá? E aí, como é que é feita? A ação, ela tem que estar dentro dos maiores índices de negociabilidade. O volume financeiro dela tem que ser superior ou igual a 0,1% do total movimentado no ano. E ela tem que ter sido negociada em mais de 95% dos pregões vigentes no ano, nos últimos 12 meses. Então, ela tem que ter tido um alto índice de negócio, ela tem que ter movimentado no mínimo 0,1% do total de grana que foi movimentada no ano pela bolsa. E ela tem que ter participado de 95% dos dias em que tiveram negócio das ações, em que o mercado abriu, né? O que o mercado funcionou, ela tem que ter tido lá algum negócio nesses 95% desses dias. Aí ela entra dentro do índice Bovespa. Hoje em dia, nós temos mais ou menos, se eu não me engano, umas 60 ações no índice Bovespa, que são aí a representação do movimento do mercado, né? Movimento acionário do mercado. Não entram dentro do Ibovespa empresas em recuperação judiciais, BDRs também não entram, só as ações, as BDRs não entram no Ibovespa. E alguma outra situação especial de listagem, tem que de fato recorrer ao manual para verificar. Bom, é muito comum o Ibovespa ser dado em pontos, né? Hoje o Ibovespa bateu 101 mil pontos, né? O que é isso? Ponto é uma forma de expressar a variação desse índice. Cada ponto corresponde a R$1. Então, é como se você tivesse a 100 mil pontos Ibovespa, é como se fosse uma carteira de 100 mil reais, ok? Como é mensurado isso? Vamos pôr aqui um exemplo. Suponha um índice composto por 4 ações, A, B, C e D, tá? Aí você tem lá a ação A, B, C e D, a quantidade de ações e o preço de fechamento. 60 mil ações, 20 mil ações, 40 mil ações, 10 mil ações, o preço de fechamento. Então, nós multiplicamos aqui a quantidade pelo preço, somamos, chegando no valor do índice, 309 mil reais. No caso do Ibovespa, como cada R$1 é um ponto, é como se fosse 309 mil pontos. No segundo caso, aí no segundo dia, a gente pega a mesma quantidade de ações, desde que não tenha sido feita uma revisão da carteira, né? Multiplicamos pelo preço. E aí nós chegamos, então, no novo valor financeiro de R$ 318.800, que corresponderia a 313.800 pontos, porque cada ponto é R$1. A variação desses pontos te dá a variação dessa carteira teórica, tá? Se a gente pegar aqui, eu gosto de trazer isso aqui para vocês, como é que foi a derrubada do Ibovespa, né, com a crise do Covid. Olha, o Ibovespa estava em plena ascensão, nós estávamos batendo aí recordes históricos para o índice Ibovespa, na casa aí de até quase 120 mil pontos. Quando veio a crise do Covid, né, e você teve uma recessão global das bolsas, o Bovespa ele deu uma derrubada aí de quase 50%, de 120 mil para, aí vamos jogar aí 64.067 pontos. E agora ele tem recuperado um pouco, mas existe aí um grande temor de como vai ser a capacidade do mundo, de certa forma, em recuperar, né,
das economias em conseguirem crescer, ainda com essa incerteza da ausência da vacina, muitas empresas fechando por, enfim, terem ficado, muitos negócios comerciais fechando terem ficado parados. Então, existe também uma incerteza da capacidade das empresas em se recuperarem no curto prazo, né? E isso acaba refletindo também no fôlego do Ibovespa subir. Uma pergunta que às vezes as pessoas têm, que elas fazem confusão, é se elas conseguem comprar diretamente o Ibovespa na bolsa. O que acontece? O Ibovespa, ele é um índice teórico, então você não consegue comprar o Ibovespa em si. O que você tem que fazer? Eu quero comprar ações da Bolsa de Valores, eu quero comprar essa carteira do Ibovespa, tá? E daqui a pouco eu vou falar de como é que é essa carteira aqui. Eu quero comprar essas 60 ações mais negociadas que tem maior volume financeiro. Como que eu faço? Você vai lá no seu home broker e digita BOVA11. Na hora que você digita BOVA11, você não está comprando o Ibovespa, você está comprando um fundo de ações, que a gente chama de ETF, que tem como finalidade montar uma carteira que se aproxime ao máximo da carteira do Ibovespa. Então, o BOVA11 ele vai caminhar muito próximo às oscilações do Ibovespa, porque ele tem proporcionalmente o mesmo peso dos ativos que o Ibovespa tem. Então, em tese, ele vai conseguir fazer esse espelho da carteira do Ibovespa para você comprar, né, via fundos de investimento. Então, quero comprar Ibovespa. Vamos supor que você viu lá que teve uma queda gigantesca do Ibovespa e você queria adquirir o Ibovespa aqui nesse período porque você acha que ia ter uma recuperação. Você vai digitar lá no seu home broker BOVA11 e comprar essa carteira de fundos de investimento que acompanha o Ibovespa. Aí sim você vai conseguir ter uma carteira, entre aspas, diversificada com as ações com maior negócio. Por que eu falo entre aspas diversificada? Hoje eu peguei a posição da carteira do Ibovespa no site da B3 e o que eu constatei é que ainda nós temos uma concentração da carteira, por serem ações mais negociadas com maior volume financeiro que entram no Ibovespa, nós ainda temos uma concentração da carteira em Vale e Petrobras. Vale detém 11,10% da carteira do Ibovespa e Petrobras, a PET3 somada com a PET4, já está aí 8,59%, que também é um peso alto para uma ação. Né? Então, a gente tem duas ações, vamos jogar aí, movimentam quase 20% do índice Ibovespa. Se a Vale cai ou a Petrobras cai muito, elas conseguem, às vezes, derrubar um pouco o índice por conta do movimento delas. Então, você tem que ter esse cuidado quando você fala assim, vou comprar o Ibovespa porque eu estou diversificando. Não necessariamente está diversificando, porque é uma carteira que tem 20% do seu peso concentrado em duas ações. E 45,98% do seu peso concentrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações de 8 empresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, assim, essa ilusão da diversificação, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque existe uma concentração acionária do Ibovespa em alguns grupos e, consequentemente, em alguns setores. A gente está vendo aqui, olha, você tem Itaú, Bradesco e Banco do Brasil correspondendo aí a mais de 12% do Ibovespa. Então, você tem 12% da sua carteira, no mínimo, sendo concentrada em banco, né? Então, tem que tomar esse cuidado, ok? É isso. Em termos de aula introdutória de ações, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. Não deixe de tirar suas dúvidas na aula presencial. Não deixe de tirar suas dúvidas também nos chats, tá bom? Muito obrigada. Aula presencial, detalhe, aula presencial não, na aula online, né? Na aula síncrona, corrigindo aí. Ok, tchau, tchau.